Solitária. Quarto de hospital. Uma doença trancou todo mundo dentro de casa. Semanas e dias e minutos e segundos fechados nas residências que, por maiores que fossem, se transformaram em, que ironia, quartinhos. Tudo virou solitária. Todavia, no interior das células existem sempre partículas menores. E eu, o CTI, era o confinamento dentro do confinamento. O primeiro corpo a tombar no Golden Plate estava entre aqueles que sempre são atingidos antes dos demais. Hilda começou a apresentar tosse ininterrupta e febre, sintomas que seu empregador imediatamente diagnosticou como uma gripe comum, já que ele também tinha os sintomas. Os dois passaram a tomar toda sorte de medicamentos ineficazes, até que ambos estavam no limite das forças. Ela, desesperada, pediu auxílio a uma filha, que no mesmo instante acionou um serviço de saúde. Hilda foi internada com os pulmões bastante comprometidos. O general também. Hilda não resistiu. Algumas semanas de internação depois, a família do militar culpou a cuidadora, que precisava se deslocar de tempos em tempos pelo falecimento do general Feitosa. A família de Hilda culpou a família do general. Jurandir, Cacau e Eunice, alertados por Mabel, passaram a se precaver com rigor, ficando em casa o máximo que podiam. João, porém, agora é que não saía de cima de sua moto. Trabalhava triplicado. Partia todas as manhãs da favela onde morava e, fizesse sol ou chuva, supria quem morava em bairros como o do Golden Plate. Acabou se contaminando. Felizmente, ele teve a doença com sintomas leves, mas viu outras pestes se insinuarem pelas vielas e pelos becos, a fome e o desemprego. A semente germinava nele desde pequeno, mas foram os efeitos devastadores da pandemia de Covid-19 na comunidade onde morava que terminaram de lhe dar a certeza de que não seria feliz se não trabalhasse em algo que ajudasse a diminuir o fosso que a cada minuto via aumentar sob seus pés. Cacau e Mabel já estavam planejando oficializar a união e moravam juntos em um quarto e sala no centro da cidade, porque ela não podia mais ficar tão distante do trabalho. Mabel monitorava a mãe e Jurandir à distância, com extrema preocupação. Em momentos como aquele, em que a vida mais parece um pesadelo, alguns encontros mágicos às vezes acontecem para trazer alguma cura e algum alento para enfrentar o caos. Eu, um leito de hospital, servi de encruzilhada, onde se reencontraram passos que pareciam perdidos um do outro para sempre. Mabel chegou à área isolada do hospital vestindo todo aquele aparato que dava aos profissionais de saúde um aspecto de astronauta. Ela se aproximava de mim lentamente, com a respiração acelerada, porque aqui, deitado, não estava apenas mais um paciente lutando para respirar entre as centenas de pessoas que ela atendia. Com os olhos abertos e implorando por algum alento, estava alguém muito conhecido. Por alguns instantes, ela sentiu-se envelhecer, usando as mesmas palavras e até os mesmos gestos de sua mãe para acalmar Bruninho. O rapaz pareceu receber mais um sopro de ar fresco ao ver o rosto conhecido de Mabel, que, na infância, já o livrara de apuros com Camila. Será que você consegue me salvar mais esta vez? Ele buscava forças para falar, e ela, por seu turno, também tentava se manter forte e não demonstrar a aflição que sentira ao ver seus exames preocupantes. Bruninho sempre tivera a saúde muito frágil em razão das sequelas do acidente na piscina da tia. Seus males, porém, poderiam ter sido minorados se a família aceitasse sua condição e, em vez de apartá-lo do mundo,
como um vaso chinês encravado no nicho da parede, tivesse deixado a criança ser criança mesmo com suas características especiais. E, assim como sempre negara as limitações do filho, Dona Helena se negava a usar máscara, a manter o distanciamento social e a aceitar todas as limitações que a pandemia havia trazido. O rapaz tinha sido o primeiro a cair doente na família, que também tinha seu Tiago hospitalizado. Agora, Bruno estava recostado num leito isolado, em uma célula restrita, separado das demais por cortinas. Você vai se salvar porque vai lutar como sempre lutou. Ainda vamos brincar naquela piscina, disse Mabel, piscando um olho e arrancando um meio sorriso daquele rapaz que tinha um olhar mais cansado que o de muitos anciãos. Doutora Mabel estava muito preocupada. Eu podia ver em seu olhar. Faltava pouco para a sua formatura, e ela jamais imaginara que concluiria seu aprendizado com lições duras como aquelas de forma tão repentina. Quando ela começava a preparar Bruninho para a intubação, ouviu em meio a um burburinho em algum lugar do CTI uma voz que lhe pareceu conhecida. Como era possível que estivessem brigando num lugar como aquele? Aquilo a perturbou, mas ela se manteve firme. Bruno agora estava preso a mim, sedado, sujeito a que uma máquina fornecesse de forma mecânica o oxigênio que seus pulmões não conseguiam mais capturar. Assim que verificou estar tudo sob controle com ele, Mabel foi averiguar o que estava acontecendo. Por vezes, nem mesmo eu, tão habituado à dor e à morte, consigo me acostumar com as coisas que atestam a falência da humanidade. A alguns leitos de distância, um paciente se recusava a receber a medicação das mãos de uma enfermeira negra. A mulher saiu de perto com passos firmes e cabeça baixa. Um pequeno tumulto se formou até que acalmassem o homem e outra profissional substituísse a enfermeira rejeitada por alguém que precisava mais dela do que o contrário. A recepção contou para os corredores, que contaram para a enfermeira, que me contou que Mabel seguiu essa voz. Ela precisava saber de onde a conhecia. E então, o segundo susto do dia. Por trás daqueles aparatos de proteção e daquela máscara, deu de cara com alguém daquele mesmo passado. "Irene!" exclamou. Apesar de obviamente mudada, mais madura, o rosto era o mesmo, e a voz, aquela voz. As duas se encararam por alguns minutos. Irene, que tinha idade para ser uma irmã mais velha de Mabel, estava agora na casa dos 30, mas aparentava ter muito mais. Como tinha chegado àquele hospital? Qual havia sido sua trajetória de volta à cidade onde saíra como menina para retornar como a babá que, como disse um jornal de época, quase deixou o filho da socialite Helena Lopes se afogar? Pois não, doutora. Irene demorou a reconhecer alguém do seu passado na médica à sua frente. Sou eu, a Mabel, filha da Eunice, a empregada, ou melhor, ex-empregada da dona Lúcia. Irene a olhou como quem admira uma rosa desabrochada. Com o rosto coberto e apenas os olhos à mostra, sua expressão de surpresa, ternura e encantamento transbordou das pupilas dilatadas. E elas ficaram ali, em meio àquela brancura hospitalar. Como que por instinto, as duas se encaminharam para um vestiário reservado e trocaram um longo e apertado abraço. Era morfina. Ele devia estar sentindo muita, muita dor. Não o suficiente para aceitar alívio pelas suas mãos, querida. Irene outra vez parecia aquela mocinha que encontrara conforto no colo de Eunice. E Mabel, pela segunda vez naquele mesmo dia, se viu repetindo os gestos e as palavras de sua mãe. Você não teve culpa. Calma, menina, calma. Algum tempo depois, Mabel enfim pôde ver Irene com uma expressão feliz.
As duas estavam entre as enfermeiras e médicas que prendiam bolas e enfeites coloridos à cadeira de rodas do Bruninho, quando ele se preparava para deixar o hospital, segurando um cartaz com os dizeres: "Eu venci a Covid". 160 dias de internação, muitos deles no limiar da morte. Foram tempos bastante difíceis, com as mais diversas complicações, às quais pensei que ele jamais sairia vivo. Bruno, mais uma vez, tinha voltado à superfície. E naquele momento, não só deixava o hospital, como também devolvia a Irene a capacidade de voltar a respirar. De você só ouvi a história do dia do acidente na piscina. Vou viver bem, Irene. Nós vamos. Às vezes eu ouvia quando ela contava para um rapaz desacordado e atado a aparelhos tudo o que lhe acontecera desde que os dois se viram pela última vez. Soube que, quando foi devolvida por Dona Helena à cidade natal do interior, ganhou uma surra do pai e teve que trabalhar na roça com a família. Conseguiu então se matricular numa escola comunitária, onde se preparou a duras penas para o Enem. Ninguém em sua família acreditou que ela chegaria lá. Na verdade, nem ela mesma. Sua história é a de muita gente. Conseguiu a vaga para estudar na capital. Morou numa república e cursou a universidade com a ajuda da única pessoa que lhe dera alento no triste episódio do afogamento, Eunice. Mabel nunca soube que a mãe mantinha contato com a Irene, muito menos que a ajudara de alguma maneira. Não era muita coisa, mas fez toda a diferença para que a hora do repouso não se demorasse ainda mais. Quarto de descanso. Não há paz enquanto se habita o tumultuado quarto de despejo, seja ele real, seja metafórico. O silêncio da solitária é um estrondo, uma trovoada de desprezo que não para de soar na cabeça e na alma. Não é à toa ela foi utilizada como forma de castigo. Apenas espíritos muito resistentes não se afetam pelo preterimento. E isso não é uma vantagem, porque não é humano. Foi com a consciência muito atenta a esse fato que Mabel e Eunice finalmente me deixaram chegar em suas vidas. Não o quartinho de despejo, mas o de descanso. Quando enfim chegou o dia em que os policiais chamaram Eunice à delegacia, Mabel, Jurandir, João e Cacau estavam bastante apreensivos. O que ela diria aos oficiais sobre o dia da morte do menino Gilberto? Com a intenção de assumir para si a responsabilidade e livrar a filha, Dona Lúcia combinara com as pessoas presentes no apartamento de dizer que ela estava em casa no momento do acidente. Ela mesma não acreditava que Camila ou qualquer outra pessoa ali tivesse alguma responsabilidade. E mais, tinha certeza absoluta de que sairiam desse desagradável incidente sem maiores complicações. Irresponsável é a mãe que abandonou a criança. Ela era a responsável legal. Essa gente não pensa na hora de fazer filhos. Lúcia repetia isso em todas as oportunidades, sem constrangimento. Os vizinhos do Golden Plate, os parentes, os amigos e os convidados da feijoada que terminou em tragédia concordavam com ela, evidentemente. Eunice, pelo amor que sempre devotara a Camila, teve até febre no dia anterior ao depoimento. Seu Tiago já estava na delegacia quando Eunice chegou, na companhia de Mabel e Jurandir. Ela o olhou com um misto de pena e preocupação. Ele estava muito mais magro em razão do longo período no quarto de hospital, enfrentando a doença. O Golden Plate não era mais o mesmo. Tinha perdido vários moradores para o vírus, e os que sobreviveram estavam com a saúde abalada. Para sempre, quem sabe. Era o caso dele. Vou acompanhar você, Eunice. Não se preocupe. Você tem direito a um advogado. Muito obrigado, seu Tiago, mas não precisa. Eu já tenho um.
Ele olhou em volta e avistou 2 rapazes de terno e gravata chegando apressados. Um deles era João, que estava acompanhado de Luiz, advogado que o primogênito de Jurandir conhecera em seus périplos por instituições que pudessem oferecer apoio para sua comunidade durante os tempos duros da pandemia. Quando entraram na delegacia, deixaram sem reação o homem que por 2 décadas pagara o salário de Eunice. Dona Lúcia havia combinado sua história com todo mundo, menos com a nova Eunice. A dona da cobertura do Golden Plate não imaginava ter de lidar com aquela mulher renovada, livre do sentimento de servidão e gratidão por receber muito menos do que merecia durante anos de dedicação e trabalho incessante. Não sabia que Eunice estava finalmente seguindo o conselho de Dona Codinha e cuidando da própria vida, completando os estudos e recomeçando. Doutor, a festa era uma reunião com as amigas de Camila. Eu disse a elas do que precisava quando me chamaram para cozinhar, mas faltavam vários ingredientes. Então a Luzia desceu para comprar. Levar o menino naquele sol ia demorar o dobro do tempo. Então, como eu não podia olhá-lo, Luzia pediu para Camila tomar conta. A mãe dela não estava em casa. Eunice respondeu a todas as perguntas do delegado sem gaguejar, sem hesitar, sem pensar em passado nenhum. Ela só olhava para a frente. Camila não era mais criança e precisava saber disso. Eunice olhava para a frente acompanhada de todas as infâncias interrompidas que não puderam crescer. Via a figura enigmática de Dadá pelas escadas e pelos cantos do edifício, seu quarto abafado de paredes encardidas, com bonecas feitas de retalhos. Camila passaria a responder a um pesado processo criminal, e a família também seria processada por questões trabalhistas. Eu soube de tudo isso quando recordaram o caso todo aqui dentro, na pequena inauguração que fizeram com Jurandir, Cacau, João e Irene. Eunice finalmente fechou a porta da solitária, deixando-a para sempre, e abriu a minha, a porta do consultório da doutora Mabel Pereira da Silva. Nesse dia, depois que a família se foi, Mabel, ironicamente, quis ficar solitária em seu novo quartinho. Ela abriu o livro mais recente em que estava mergulhada, Cartas a uma Negra, e leu em voz alta. O problema da faxina é o cheiro da vida dos outros. Ela ficou um longo tempo em silêncio, pensativa, mas aparentemente em paz. Sentou-se na cadeira giratória, olhando com cuidado cada detalhe do consultório. Na parede, um quadro com desenhos que as crianças da comunidade onde João morava tinham feito como presente, em agradecimento a seu atendimento por lá. Em cima da mesa, a caneta cara que Cacau lhe deu de presente na formatura, depois de economizar um bocado. Na prateleira da estante, uma santinha que era de sua mãe desde menina. Dentro de um vaso bonito de cerâmica que Jurandir trouxera para ela do Pará, uma muda cheirosa de cidreira, retirada do pé que fora plantado por seu pai, a pedido de sua avó. Mabel arrancou uma das flores e fez um chá na cafeteira. Quando você entrar na faculdade, vai lembrar que lhe ensinei que cidreira acalma? Não tem nada que me tire essas certezas, Dona Codinha. O odor do chá tomou conta do ambiente. O quarto de descanso é todo aquele que tem o cheiro da nossa própria vida.